Um inseto que se alimenta de sangue, se reproduz rápido e logo toma conta da cabeça dos pequenos. Que família nunca se deparou com esse problema, hein? A pediculose, nome dado à infestação por piolhos, afeta de 30% a 40% das crianças no Brasil. Para acabar com o piolho, os pais tentam de tudo. Álcool, vinagre, medicamentos e até inseticidas são usados. Mas alguns produtos, além de serem ineficazes, podem afetar a saúde da criança. E é por isso que hoje nós vamos mostrar qual dessas medidas realmente funciona na hora de combater a pediculose e como é possível prevenir a infestação por piolhos. O Ligado em Saúde já está no ar. E para falar sobre piolho, convidamos um expert no assunto, o biólogo Júlio Viana Barbosa, pesquisador do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC da Fiocruz. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marcelo. Como vai? Prazer em te receber aqui. Muito obrigado. Conta pra gente, há quanto tempo que a humanidade convive aí com esse inseto? Qual o registro mais antigo que a gente tem sobre piolho? Bem, Marcelo, o registro mais antigo que nós temos é um registro que não é considerado científico, que é na Bíblia. Está descrito como uma das 10 pragas descritas por Moisés, né? A pediculose. E lá já sinaliza piolho do animal e piolho do homem, que são coisas diferentes. E o registro mais antigo científico é do Dr. Adalto, que, fazendo estudos com múmias, identificou um ovo do piolho, uma lêndia, em múmias datadas de 10 mil anos atrás. Então, já que há muito tempo a gente convive, né, com esse inseto, vamos conhecê-lo melhor para até saber como combater da melhor forma, né? Vamos lá. A gente tem aqui, olha lá, a ilustração, o desenho dele, é o Pediculus humanus capitis. E olha, ele vive até 45 dias, coloca cerca de 10 ovos por dia, 4 picadas em um dia só e vive em torno de 24 horas fora da cabeça. Perfeito. Estamos conhecendo ele melhor. Agora, tem outras curiosidades também sobre ele, né, Júlio? Conta pra gente. Piolho não voa e piolho não pula. Isso é extremamente importante deixar claro para a população. Ele é um inseto, porém ele não tem a capacidade de voar nem de pular. Ele não tem asas para o voo, nem a perna adaptada para o salto como a pulga. E como é que ele passa de uma cabeça para outra? Contato direto de pessoa para pessoa, compartilhando os mesmos objetos de uso pessoal. Pente, boné, a xuxinha. Isso é extremamente comum em crianças. E a prevalência é de 30% a 40%, Sem né, dúvida. no Brasil. Isso é igual em outros países do mundo? É a mesma prevalência? Sim, piolho é um problema mundial. Você encontra em toda parte do mundo, em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, industrializados, como queira chamar. Tem alguma explicação para isso? É o contato direto. Você não consegue ter uma explicação que não é associada à falta de higiene. Isso é Isso é outra importante coisa ressaltar. muito importante. Piolho não está associado à falta de higiene. O que acontece? Como a população tem essa informação equivocada, desde tempos atrás, oculta o seu filho com piolho. E com a ocultação você ocorre a proliferação nas escolas, extremamente rápido, como foi apresentado ali. Uma fêmea tem a capacidade de colocar 10 ovos por dia. Ela vivendo, vamos fazer uma média ali, 30 dias, você vê quantos ovos uma única fêmea pode colocar. Cerca de 150, 300 ovos durante a sua vida. É muita coisa. A quantidade é enorme. Por isso que se chama essa infestação da criança. E ele pica até 4 vezes por dia. É essa picada que coça? O que Sim. coça? Excelente. O que coça, o que faz a coceira? Todo artrópodo, no caso do inseto que faz a hematofagia, chupa, o que é isso? Chupar o nosso sangue. Ele utiliza estratégias que são fundamentais para a sobrevivência dele. Na saliva dele, digamos assim, numa linguagem bem popular, né? Na saliva, no cuspe dele, tem 2 substâncias fundamentais. Uma que é o anticoagulante, que não vai deixar o nosso sangue coagular na barriga, no abdômen dele. E o outro que é o anestésico, que não vai deixar nós sentirmos a dor na hora que introduzir o aparelho bucal. Meio como um mosquito, né? Exatamente isso, perfeito. E o que é o aparelho bucal? Como se fosse uma ponta de uma agulha bem fininha, que ele introduz isso no couro cabeludo, na verdade, no vaso sanguíneo e começa a chupar o nosso sangue. Depois ele sai. Então essas 2 enzimas provocam uma reação imunológica no nosso organismo e o indivíduo coça, e coça muito a cabeça. Com isso,
abre ferida no couro cabeludo e infecções oportunistas bacterianas. É por essa razão que você tem essa coceira que é intensa. Isso é importante dizer que é o primeiro sintoma da pediculose, é uma coceira. E começa onde? Atrás da orelha ou na nuca, por serem os locais mais quente e úmido da nossa cabeça. Então, coçou a cabeça, a mãe, o pai, o professor, né, as pessoas que convivem com a criança já devem ficar atentos. Sem dúvida. E olha, Júlia, a gente trouxe aqui um depoimento de uma família que conviveu com esse problema do piolho. Vamos ver o que eles têm para contar para a gente. Sim. Vamos lá. Tenho uma filha de 12 anos, né? E sempre cuidando dela, naquela preocupação de não pegar piolho. E todo dia sempre olhando, ela coçando a cabeça. Aí, mamãe, será que alguma coisa? Eu falei, não, deve ser caspa, né? O cabelo muito grande. Quando eu abri a cabeça, tinha ninho, assim, cabelo muito comprido que ela tem. Aqueles piolhos, assim, próximo a sair da cabeça. E ela coçando, eu enlouqueci na hora, né? A primeira reação que você tem é cortar o cabelo, né? Mas o cabelo dela é muito grande, ela disse, não, cortar o cabelo dessa ela não vai. Mas é a sensação que você tem que as pessoas vão olhar a tua filha dizendo, tá com piolho? Pô, essa mãe não cuida, é uma menina que não tem cuidado. Eu fiquei apavorada. Ela ficava, não queria sair às vezes, com medo do piolho sair. E os amiguinhos, né? Fica um troço assim de constrangimento. Ela, mamãe, eu tenho medo de sair na rua. E de repente tá um piolho. Ela ficava passando a mão na cabeça, assim, ó. Começou a ficar meio paranoica, píssica, com medo. Aí passava a mão, era o tempo inteiro. Eu falei, Maria, Clara, não fica fazendo assim, que as pessoas vão observar, por exemplo, você tem algum problema mental. Era horrível, porque eu tinha medo dos piolhos caírem na minha cara. Aí era feio. Acordava de manhã, tomava café, ia sentava no quintal pra gente catar e passar o pente. Ia pra escola, quando voltava, a mesma coisa. Olhava o cabelo, passava o pente e ela sempre chorando, reclamando. E antes de dormir, 5 horas da tarde, antes de dormir, eu fazia a mesma coisa. 3 vezes ao dia. Era horrível, incomodava muito. Ah, que tinha que ficar todo dia catando, era chato. Fiz isso durante uns 4 meses. E assim a gente foi trabalhando até que os piolhos cessaram. Tá aí, pra gente ver que não é falta de cuidado, né? Não é a mãe que não cuida, que não trata. Todo mundo pode ter piolho. Sem dúvida. Atire a primeira pedra aquela família que não teve até hoje um filho com piolho. Isso aí. Quem não quer? Eu já tive na infância, olha, eu vou logo admitindo aqui. Mas causa um constrangimento, né? Você viu, sem tadinha? A sombra menina de dúvida. fica constrangida, né? Leva aí a um preconceito em relação aos coleguinhas, olha e fala, tem piolho. Difícil lidar com isso. Porque está associado de uma forma extremamente equivocada a falta de higiene e a promiscuidade, quando não é verdade. Isso foi tempos atrás, hoje em dia não é. Qualquer pessoa pode ter piolho. Em que faixa etária é mais comum? Perfeito. De 3 aos 7 anos de idade, porque a faixa etária infantil onde a criança compartilha mais os objetos de uso pessoal, principalmente onde? Nas meninas. As meninas têm mais que os meninos? Sim, sem dúvida. Mas pode ser por conta do cabelo comprido também? Perfeito, perfeito, Marcelo. O cabelo comprido e o comportamento da menina, que fica muito próxima uma das outras, né? Deita a cabeça dela no ombro de uma outra colega. E é interessante, hoje nós estamos fazendo um estudo da tecnologia associando a facilitação da pediculose. Como? Hoje o jovem, né, adolescente, vai bater uma foto, uma fotografia, encosta a cabeça com cabeça para utilizar o fone, né? Enfim, aquela máquina. E aquele momento que você tem ali, se a criança está infestada, é o suficiente para que o piolho possa passar de um cabelo para o outro. Olha, interessante. Até os joguinhos também, né? No celular e tudo mais. Fica ali mais junto para ver, para... Sem dúvida. Não só nesses jogos, como também patinar no gelo. E é o outro estudo que é interessante, que nós devemos levar em consideração, mototáxi. Que também é uma forma de transmissão desse inseto. Exatamente isso. Mas adulto tem menos que criança, não? Porque eu lembro muito assim, mesmo quando a garotada estava infestada de piolho, os adultos até
aparecia um ou outro, mas não ficava aquela infestação toda como a criança tem. Existem estudos, né, na literatura científica, embora tenha um grupo que associa isso à tipagem sanguínea, fatores do sangue, melhor dizendo. Okay? E você observa isso nitidamente numa criança, uma menina. Quando ela é novinha, ela apresenta uma infestação, pode apresentar uma infestação alta. Quando ela fica mocinha, isso diminui acentuadamente. Segundo alguns pesquisadores, isso são fatores no sangue que favorecem ou não. Porém, outros admitem que sejam o quê? Comportamentos. Quando o indivíduo, né, a criança, vai ficando adulta, diminui esse contato. Diminui intenso, né, essa proximidade. Exatamente isso, compartilhar os objetos. Os adultos, nós não fazemos mais isso com certa frequência, como fazíamos quando éramos crianças. Né? Mas o que será que realmente funciona na hora de combater os piolhos, hein? Álcool, vinagre, shampoos, inseticidas. Só um desses produtos é realmente indicado, segundo o nosso especialista. E você confere qual deles no próximo bloco. Estamos de volta conversando sobre piolho com o biólogo Júlio Viana Barbosa, pesquisador do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC da Fiocruz. E é justamente esse laboratório que a gente foi filmar e vai mostrar agora para vocês. Vamos lá. O projeto ele surgiu para esclarecer a população com relação aos mitos para o combate ao piolho. Nós visitamos escolas e esclarecemos aos pais, aos professores, para que eles se tornem multiplicadores dessas informações com relação ao combate ao piolho. Testamos o que a população tem utilizado para combater o piolho. A eficácia de novos pentes finos que tem no mercado, se eles realmente funcionam na retirada do piolho, da lêndia, que produtos a população utiliza de shampoos, de ervas, de métodos que elas utilizam para combater o piolho. Das receitas populares, verificamos que uma que já tem resultado, que funciona, é a receita do vinagre com água. Então, o vinagre ele funciona para descolar a lêndia do fio do cabelo. Então, misturando a mesma proporção de vinagre com água, retira-se com algodão a lêndia que está presa no fio de cabelo e isso ajuda na retirada mecânica das lêndias. Aí a resposta, então, o vinagre, né, que a população já usava bastante, ele é eficaz no combate ao piolho? É importante deixar claro o seguinte, né? A nossa cabeça não é salada para ser temperada com vinagre nem água salgada. A população usa uma quantidade enorme de produtos, né, caseiros na cabeça das crianças. O vinagre tem funcionado como apresentou no vídeo, sim, mas é importante que faça a diluição. Uma proporção de vinagre é a mesma de água, misturando meio a meio. E não é jogar na cabeça da criança, é fazer uma ação mecânica, como foi explicada pela bióloga. Você molha o algodão nessa mistura, envolve 2, 3 fios de cabelo, pressionando da base para a ponta, e você vai retirar mecanicamente a lêndia. O que é a lêndia? A lêndia que é o grande problema. Exatamente isso. A lêndia é um ovo, que lá de dentro vai sair um único piolho no espaço de uma semana. Vai depender muito de vários fatores. Então, isso foi uma estratégia biológica que a fêmea do piolho utilizou para manter os seus filhos vivos, digamos assim. Ela prende com uma enzima, uma substância, essa lêndia no fio de cabelo. A mãe, na primeira reportagem, ela fala, parecia caspa. É diferente. A caspa, você passa a mão na cabeça e ela cai, que não tem nada a ver com piolho. A lêndia não cai, ela fica presa no fio de cabelo. Por essa razão que se utiliza o vinagre, que é o ácido acético, ele solta facilmente essa lêndia. E essa história de falar, meu filho não tem piolho, ele só tem lêndia morta. Importantíssimo. Isso é verdadeiro? A lêndia fica morta e a pessoa não tem nada? Não, não é isso. Isso é um lido engano. É mais ou menos assim, vou fazer uma analogia. Quando você tem o ovo da galinha, tá certo? Nasce o pintinho. Aí você vê o ovo lá quebrado, né? Nasceu o pintinho. Ah, não tem pintinho, só tem pintinho morto. Não é isso. O pintinho já saiu, só tem a casca dali. Mas essa casca da lêndia, ela fica solta no cabelo? Não, ela fica também fica grudada, também fica presa. E aí foi o que a mãe disse, né? Isso acaba
provocando constrangimento na criança. É simples. Você não precisa nem utilizar o vinagre com a água, diluído em água. Se você passar a utilizar diariamente, ou seja, ser redundante todos os dias, o pente fino, você vai retirar o piolho que acabou de nascer. Pente fino é a melhor forma, então, de combater o piolho? Sem sombra de dúvida. É a melhor forma de combater, de acabar com a pediculose. E esses produtos que a gente tem no mercado? Esses shampoos, loções? Não tem mais efeito sobre os piolhos. É bem verdade que existia um efeito. Hoje os piolhos são resistentes aos medicamentos. Não tem nenhum medicamento no mercado que tenha efeito sobre o ovo, sobre a lêndia. Só com pente fino? Só o pente fino. E o vinagre para retirar a lêndia. Para descolar, né? A lêndia. O pente fino, é bom que se deixa claro que alguns pentes finos não retiram a lêndia. Outros pentes finos já retiram. Esse pente fino que tem aí de aço no mercado já facilita isso. Mas se você passar o pente fino todos os dias, você vai retirar o piolho que acabou de nascer. Se você retira esse piolho, vai inviabilizar o crescimento, o desenvolvimento dele. Ou seja, não cresce, não vira nem macho, nem fêmea e não reproduz. Mas como é que a gente pode escolher, então, um pente fino mais adequado? Tem algumas características para ajudar aí quem estiver nos assistindo? O pente fino de aço, ele é melhor porque você pode usar na mesma família por várias pessoas. Basta ferver o pente fino. Esse de plástico que vem de graça, né, oferecido assim em quase em 99% dos medicamentos, você encontra o pente fino. E aí eu pergunto, se o produto funciona, por que vem o pente fino de cortesia? É verdade. Aí onde aparece lá, passe o pente fino após o produto para retirar o piolho morto. O piolho já está morto, ele vai cair, ele não vai ficar preso. Agora, aquela mãe falou que usava 3 vezes ao dia. Qual a frequência que deve ser usado o pente fino? É o ideal. No mínimo... 3 vezes, é? É o ideal, depende da infestação. No mínimo, pelo menos, uma única vez. A criança vai à escola, quando volta, ao banhar-se, passar o pente fino. E como é que a gente mata esse piolho? Porque tira com o pente fino, eles ficam ali. Como é que a gente descarta esse inseto depois? Importantíssimo, senhora. A população tem um ritual, digamos assim, que é retirar o piolho ou então a lêndia e matar na unha. Isso. Não devemos proceder desta forma. Isso é importantíssimo. Porque caso o piolho tenha em seu organismo uma bactéria e haja uma lesão, né, qualquer na unha, na pele, enfim, na cutícula, essa bactéria pode penetrar por essa lesão e deixar o indivíduo com infecção. E então, o que você faz? Passou o pente fino, de preferência o responsável, né? Aqueles piolhos você pode jogar no álcool ou até mesmo no vinagre, que ele vai morrer. E o vinagre puro, então, não precisa ser o vinagre diluído? Sim, não precisa. Jogando eles ali, eles vão morrer. Ele morre. Perfeito. Agora, vamos fazer um outro alerta, Júlio? A gente tem aqui alguns produtos que não devem ser usados. Isso é importantíssimo também, porque tem mãe que coloca na cabeça dos filhos e isso pode trazer um prejuízo à saúde. Então, olha lá, inseticida, desinfetante, gasolina, álcool e até fumo de rolo. Isso é verdade? As pessoas utilizam esses produtos? Sim. Infelizmente isso acontece. A população, como eu disse, ela utiliza tudo na cabeça da criança para acabar com a pediculose. Lembramos da mãe? Isso aí fica com vergonha de apresentar o filho, coisa e tal, porque vai associar a falta de higiene e o descuido do responsável. Então utiliza assim esses inseticidas, desinfetantes, gasolina e outros produtos que tem aí Isso é no mercado. perigoso até para a saúde da criança. Extremamente tóxico. A população não deve utilizar esses produtos sem orientação de um profissional na área de saúde, porque ele vai recomendar o melhor medicamento. Na verdade, o melhor tratamento, um tratamento extremamente barato, é a utilização do pente fino, que você não tem efeito colateral. Você não sabe que tipo de alergia a criança pode desenvolver com a utilização desses produtos que são extremamente tóxicos. Eu lembro quando era criança, meus pais usavam por questão de ignorância, no bom sentido de ignorar o assunto. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, um produto que jogava um pó na cabeça, que hoje ainda está no mercado, nas prateleiras do mercado, e colocava uma fralda na cabeça e mandava a criança dormir. Olha, dormia com aquilo na cabeça. Dormia com aquele produto, aquele veneno na cabeça. Eu acho que é uma maneira de tentar eliminar a criança, né? Porque a criança é muito elevada. Mas acontece que há casos, relatos na literatura científica, que o organismo absorve e pode levar a óbito a criança.
Então, é deixar claríssimo isso à população, não usem produtos sem orientação de um profissional na área de saúde. Está dado o recado, então. E, Júlia, a gente visitou uma creche também, a creche aqui da Fiocruz, para mostrar como é que os profissionais lá lidam com essa questão, né? Porque muitas vezes a criança passa um longo tempo ali e é ali que aqueles profissionais percebem que o piolho já está fazendo parte do dia a dia da criançada. Vamos dar uma olhadinha. É sempre preocupante, né? Porque, na verdade, é uma infestação que ela corre muito rápido. Então, ela precisa ser muito cuidada. A gente está o tempo inteiro observando a cabeça das crianças, porque, em geral, os pais têm mais dificuldade de perceber que o filho está com piolho. Nós temos a nosso favor a continuidade. São crianças que estão aqui pelo menos 8 horas por dia. Então, essa continuidade facilita com que a gente possa perceber algumas coisas que estão acontecendo com eles e que nós possamos também sinalizar para os pais, né? Então, na continuidade do dia e dos dias, há momentos em que a gente consegue perceber, principalmente no momento do sono, no momento do banho, que são momentos que as pessoas que cuidam estão mais próximas individualmente das crianças. Se acontecer em algum momento, a gente passa um comunicado para todas as famílias daquela turma, avisando que elas precisam ficar observando a cabeça das crianças para ver se teve alguma infestação. Se todo mundo está sabendo o que está acontecendo, todo mundo pode atuar, junto à creche, os pais. Eu acho que é uma questão que não é só de atenção das mães, mas que também a parceria entre a creche e a família para que o problema seja realmente finalizado, né? No caso de piolho, a gente procura dar uma averiguada em casa também, fazer uma busca no cabelo da criança. Para prevenção, né? E precaução das outras mães também, que isso é uma coisa que circula fácil entre as crianças. A escola tem que alertar e os pais têm que, né, também trabalhar ali em casa, fazendo todo esse trabalho de tratamento com pente fino, tudo, porque se espalha muito rápido, como a gente viu. A gente já sabe como é que trata o piolho, como é que combate o inseto, mas como é que a gente previne, Júlio? Então, como foi deixado bem claro, isso é importante também destacar, não é um problema só meu, é um problema geral, um problema seu, da escola, da comunidade. Porque se você trata o seu filho, passando o pente fino diariamente, eu não trato o meu filho, eles vão brincar nas escolas, vão compartilhar os mesmos objetos, então vai reinfestar. Então, o primeiro sintoma, coçou a cabeça, pente fino. Acabou. Você retira e não possibilita o desenvolvimento dele. E você vai acabar com a infestação. É simples. O problema é que a pessoa oculta, o filho oculta. O meu filho não tem piolho. Quem tem piolho é o filho da moça que trabalha lá em casa, que levou a netinha dela no final de semana para brincar com o meu filho. Olha o preconceito. De novo aquela falsa ideia de que é uma questão de classe social, uma questão econômica, e não é por aí, né? A gente sabe que não tem nada a ver com isso. Quem não teve piolho? Se não teve, não fica triste que um dia vai ter para contar a sua história. E você retira como? É simples. Pente fino todos os dias. E no caso de compartilhar, não compartilhar seria uma forma de prevenir. E cortar o cabelo? A gente ouviu aquela mãe falando, ia cortar o cabelo. É necessário? Boa observação, Marcela. Sim, depende da infestação. Você tem casos em crianças, principalmente nas meninas, que fica como se fosse aquela farinha na cabeça, né? Você vê realmente, a criança dizia, não, eu tenho vergonha do piolho ficar passando na minha cabeça e cair e chamar atenção. Sem sombra de dúvida, então, isso acontece. Cortar um pouquinho pode ser uma forma. Diminuir o comprimento do cabelo na criança. E andar com ele preso? Boa pergunta, boa observação. Andar com ele preso desde que você não tenha piolho. Já está livre do piolho e deixa ele preso, uma trança, um rabo de cavalo, ajuda a prevenir. Sem dúvida, se você tiver o piolho, quando você molha a cabeça, a criança molha a cabeça após o banho, né, durante o banho, perdão, sai, prende o cabelo, fica quente e úmido, o piolho adora aquilo ali. Você vai acelerar o desenvolvimento do piolho, porque você aumenta a temperatura e mantém uma umidade e o ambiente escuro. Isso favorece o desenvolvimento do piolho. Mas a cabeça estando livre do inseto é uma boa forma de você não pegar de outra pessoa, disso não ser transmitido. Sim, perfeito. E evitar compartilhar os objetos. Contato fica difícil, você fala para a criança não brincar.
mas evitar compartilhar os objetos de uso pessoal. Ferver é uma solução? Você falou de ferver o pente fino, uma escova, o pente também pode ser fervido? Sim, perfeito. Ferver o pente fino e ferver esses utensílios de objeto de uso pessoal. E por último, Júlia, a gente está chegando já ao finalzinho do programa, mas eu não posso deixar de falar, eu esqueci lá, quando a gente estava falando sobre as formas de combater o inseto, de um medicamento que existe no mercado aí, que alguns pais usam até para as crianças, né, para elas tomarem, como uma forma de combater o piolho. Isso é indicado? Esse medicamento não é aprovado para pediculose. Ele é aprovado para outras enfermidades, outras parasitoses, outras doenças em seres humanos. Qual o nome da substância? Só para os pais ficarem atentos. Não o nome comercial, mas tem o nome da substância? Você tem o nome da substância, que é as rivectinas. Tá, então não deve ser usado. Não faça uso desses medicamentos. É ivermectina. Não faça uso desse medicamento, porque ele não é indicado para seres humanos que tenham piolho. Tá ótimo, Júlio. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, o programa foi muito esclarecedor, viu? Espero que a gente tenha conseguido ajudar mamães e papais que lutam contra os piolhos diariamente em casa. Foi um prazer te receber aqui. Da mesma forma, muito obrigado. E se você quiser sugerir um assunto, escreva pra gente. ligado@canalsaude.fiocruz.br é o nosso e-mail. Ou então ligue para o 0800 701 8122. E no nosso site você encontra outros temas do Ligado em Saúde. Basta acessar canalsaude.fiocruz.br e depois clicar em programas. O Canal Saúde também está no Facebook, no Twitter e no YouTube. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá!